A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você. Muito bem, gente. No capítulo 17 de Lucas, essa semana, ontem cedo, começou a bailar na minha mente uma frase, né? Gratidão atrai prosperidade. E assim foi até hoje. Gratidão atrai prosperidade. No nosso caso, nós nunca podemos falar de prosperidade pensando só no vil metal. Até porque dinheiro não é prosperidade. Prosperidade é ter saúde, é ter família. Prosperidade é ter paz de espírito, é botar a cabeça no travesseiro e dormir sossegado, é poder comer e ter o que comer. Né? É bom relacionamento, apesar de toda e qualquer circunstância, por mais difícil que ela pareça ser, ainda que esteja no ventre do grande peixe, né? Ou na fornalha de fogo, ou jogado aos leões, é essa paz em Jesus, é essa tranquilidade que o remédio não pode dar, que o dinheiro não pode dar. Isso é prosperidade bíblica, que também entende dinheiro que vem a reboque, né? Então eu fiquei pensando, matutando, né? Alguma coisa eu tenho que pregar sobre gratidão. Procurei uma porção de textos bíblicos, de tal, até tem muito, principalmente lá em Provérbios, mas eu vou falar de uma gratidão que atraiu algo de sobrenatural, que é a cura dos 10 leprosos. No versículo 11. E aconteceu que, indo Jesus a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro, quantos homens? 10 leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, o adorando, dando-lhe graças. E este não era judeu, era samaritano. E respondendo Jesus disse: mas não foram 10 os limpos? E onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro, esse samaritano? E então disse para ele: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Amém? É um texto aparentemente simples, que a gente usa muito para culto de cura divina, onde um grupo de 10 homens estão reunidos numa pequena cidade. E o engraçado é que não era uma grande cidade, era uma pequena cidade. Jesus já tinha passado, né, como diz aqui, pela Samaria, a Galileia, por lugares muitíssimo maiores, e esse aqui era tão insignificante que nem nome tinha. Uma aldeiazinha. Mas ali naquela aldeia estavam 10 homens juntos. O engraçado, para quem conhece um pouquinho, é que um era samaritano. E samaritano e judeu não tem conversa. São inimigos ferrenhos. Não se dão. Até que, porque pelos judeus, os samaritanos são considerados mestiços. E por outro lado, tem uma briga teológica imensa, porque os samaritanos até hoje só aceitam o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia de Moisés. E o resto inteirinho do Velho Testamento, passando por Salmos, Provérbios, Jeremias, Isaías e tudo mais, eles não aceitam como literatura sagrada. Então há um conflito entre eles muito grande. Mas, no entanto, a gente vê aqui que eles estavam juntos. E a gente chega à conclusão
que se tem uma coisa que une o povo é pobreza. Se uma coisa une o povo é sofrimento, principalmente sofrimento, né? E um deles, um único, todos eles obedeceram. E todos eles foram limpos. E olha, hoje, os jovens, por exemplo, nunca ninguém viu. Alguém aqui já viu um leproso? Alguém já viu? Você veja só. Só eu e você? Mais uma ali. 3 pessoas no meio de centenas. Hoje até nem se pode falar essa palavra, né? Politicamente é incorreto falar leproso. É hanseníase. Mas não muda nada, o cara continua leproso do mesmo jeito, né? E eu já tive oportunidade de conviver, de estar junto, de visitar o Hospital São Roque. Nem sei se existe ainda o Hospital São Roque lá em Piraquara. Tem ainda? Existe ainda? É triste de você chegar lá e ver as pessoas. É triste, é impactante. Você conversa com um casal, porque um passou para o outro, tal, não sei o quê, e vem pessoas conversar com você. A gente se sente mais mal por eles do que por causa deles, né? Porque eles ficam muito reticentes, muito acanhados, assim, não, por razões óbvias, não querem se aproximar de você, não vão estender a mão, e você também não vai estender a tua, muito menos, e assim por diante. É sofrida a coisa, né? Então você vê pessoas sem orelha, sem um pedaço da orelha, sem nariz, cai o nariz, é muito comum, cai membros, dedos, coisas assim, né? Quem lembra do pastor Fioravante Bastos aí? O homem de Deus, né? Vocês lembram como é que eram as mãos dele? Eram todas assim, né? Tudo grudado, porque ele foi vítima da lepra, só que a lepra que ele pegou foi uma coisa absurda, diabólica. Foi da cabeça aos pés. Se podia ver as veias dele por baixo da pele, assim e tudo mais. Ele foi curado através da oração, mas ficaram as marcas. Ele quando era vivo, né, aqui mesmo na igreja, até explicou o porquê dessas marcas, né? Então é uma coisa muito terrível, principalmente porque tinha outras complicações sociais também para a vida do leproso. E a grande verdade é que, de uma maneira ou de outra, esses 10 leprosos, do meu ponto de vista, não estavam lá por acidente. Eles foram atrás de Jesus. E quando viram Jesus, aqui a gente lê nas Escrituras, eles gritavam em coro: Mestre, Jesus, tem misericórdia de nós. E me chama a atenção o fato de que estarem reunidos 10, gente, 10 leprosos, numa sociedade daquela, onde os leprosos tinham que viver totalmente isolados, em cavernas, em lugares assim, porque não tinha o que tem essa modernidade hoje, hospitais, casa de saúde, não tinha nada disso. Quem assistiu o filme Ben-Hur aí? Quantos aqui? Vocês não sabem que filme espetacular vocês estão perdendo. Moçada hoje só quer ver essas desgraças que traz o capeta para dentro de casa aí, de terror, né? Assista 10 Mandamentos, o antigo com Charlton Heston. Assista Ben-Hur. Assista Laurence da Arábia. Assista o Dr. Zhivago. Grandes filmes, produções magníficas. E no filme Ben-Hur, Judá Ben-Hur, né? Depois de tudo que aprontaram para ele, aquela coisa arada toda, a mãe dele e a irmã dele contraíram lepra, né? E tem uma cena muito chocante no filme, mas muito maravilhosa, porque Jesus se manifesta ali e cura as duas, quando ele vai ao encontro delas, onde elas habitavam. E onde elas habitavam, junto com uma tribo inteira de pessoas na mesma condição de saúde e de vida, nas cavernas, escondidos, né? Como se fosse morcego, mas é bem isso mesmo, né? Então, só estou contando isso para vocês entenderem a magnitude de tudo isso aqui, e o fato
de 10 deles estarem reunidos. Com certeza eles não viviam juntos, nem poderiam. Mas eu acredito não ter sido coincidência esse encontro dos 10 com Jesus ali. Havia um líder entre eles. E no meu ponto de vista também, olhando para as andanças de Jesus aqui, não à toa, nada na Bíblia é à toa. Vocês têm que aprender isso. Nada na Bíblia. Hoje eu estava vendo esse texto nesse capítulo 17 aqui, da vinda súbita de Jesus aqui. Meu Deus do céu, quanta coisa que eu marquei aqui, que dá outra mensagem maravilhosa. Aonde está aberta a tua Bíblia ali, né? A partir do verso 26, a respeito dos dias de hoje, semelhantes aos tempos de Noé e de Sodoma e Gomorra, né? É uma coisa impressionante. Coisa que eu li 500 vezes, hoje eu comecei, está tudo verde e amarelo aqui, porque eu fui anotando ali, aqui, ali, tudo mais, as coisas que chamam a atenção. E o que chama a atenção é o fato de dizer que Jesus veio para Jerusalém, indo para Jerusalém, passou pela Samaria, passou pela Galileia, entrou numa certa aldeia. Tem um rumo nisso aqui. Tem uma caminhada nisso aqui, né? Então, por isso que eu digo, não foi uma coincidência esse encontro. Esse encontro, no meu ponto de vista, foi provocado. Porque havia um líder entre esses que não deveriam ser só de um lugar. Eram de todos esses lugares por onde Jesus passou e que o vinham provavelmente acompanhando de longe, esperando uma oportunidade de se aproximar na distância permitida de Jesus, que era 10 metros, ou de qualquer outra pessoa. A lei impunha isso, e até por uma questão de saúde, né? E alguém, acredito, por dias, percorreu aqueles lugares, proximidades, em busca de pessoas que, como ele, sofriam do mesmo mal. E honestamente falando, por todas as vezes que eu vejo Jesus colocando samaritano, a gente sempre percebe que ele coloca o samaritano para mostrar o lado errado do judeu. Sempre. Exaltando o samaritano, que era tido como ralé, e o judeu achando que era o bambambam, mas que, no entanto, não agiam como o samaritano ou como a mulher samaritana lá à beira do poço e assim por diante, não é? E então alguém ouviu falar de Jesus. E eu acho que esse alguém, esse líder, tem que ser o samaritano. Não tem por que não ser. Até porque está escrito, lá em João, no comecinho do Evangelho de João, né? Veio para os seus, os judeus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, nós os gentios e também os samaritanos, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então uma coisa vai somando a outra e aquilo que eu sempre digo, a Bíblia não precisa de intérpretes, ela se auto-explica, é só não ter preguiça. Então o texto que nós lemos, né, diz que entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e gritaram em alta voz: Mestre, tem misericórdia de nós. Pediram, clamaram. É o que Deus diz através do profeta Jeremias, que você precisa aprender muitas vezes. Eu não sei. Alguém aqui já gritou em oração? Eu não digo gritinho de pentecostal da igreja. Alguém já na sua oração em casa, em algum momento de aflição, de sufoco, qualquer coisa parecida, já gritou? Por que não gritou? Porque acha que Deus não é surdo? Como escreveram uma vez numa igreja, Deus é amor, aqui que vai para... Farei uma gritaria tão grande lá que alguém de dia passou lá e escreveu bem grande na porta da igreja: Deus não é surdo. Isso é uma outra condição. Mas eu com Deus é rasgar o coração, é atender o que Ele ensina. Rogério, está difícil? Não precisa só orar, você tem liberdade para extravasar, não para me chamar a atenção.
Mas isso vai ser bom para você. Ô, gente, como é bom gritar um gol num estádio de futebol, para gente, moleque, né, que, boleiro e tudo mais, né? Você bota para fora as emoções, aquela tensão de ficar ali tic-tac, tac-tic, não vai, de repente, pimba. Nossa! Gente que nunca se viu na vida se abraça. Você está agarrado com um lado, você nem sabe que é o cara. Mas ele está no mesmo euforismo que você. Agora, vamos transplantar essa situação humana para uma situação sobrenatural, com Deus. Eu já fiz isso, e não foi uma única vez na vida, não. Foram várias vezes sozinho com Deus. Gritar, abrir a caixa, botar som e gritar, socorro, não aguento mais, preciso de ajuda. É o que Deus fala para você através do profeta Jeremias. Clama a mim e responder-te-ei. Clama. Mostra mesmo que você está afim. Não seja assim, tímido no que diz respeito à oração. Não interessa o que vão pensar lá dentro de casa, se você está sendo assaltado ou qualquer coisa parecida. Não interessa, eles sabem que você está lá dentro orando e sabem que na oração tudo pode e deve acontecer, né? Então eles ficaram ao longe, gritaram e o Senhor ouviu. E para não causar escândalo, nem alimentar seus adversários, líderes do judaísmo, né, que estavam em toda parte, e cumprir a lei, a qual afirmou que não veio para acabar com ela, para revogá-la, né, mas para cumpri-la, Jesus ordenou que se apresentasse ao sacerdote. Simplesmente ele disse isso. Os 10 lá, eu estou aqui bem no meio, então era ali na parede, que aqui tem 20 metros, né? Ali na parede, ele apenas disse, olha, voltem para Jerusalém e apresentem-se ao sacerdote. E eles viraram as costas e começaram a caminhar. Quanto caminharam, eu não sei, mas uma coisa eu sei. No momento que eles viraram as costas e começaram a caminhar para se apresentar ao sacerdote, eles foram curados. Tudo aquilo que se via nele, a pele se desfazendo, a pele horrorosa, a falta de membros, de orelha, de nariz, isso, aquilo e tudo mais, tudo aquilo instantaneamente se recompôs. E o texto diz que eles se viram como crianças, no que diz respeito à pele, totalmente limpos, totalmente curados. Enquanto eles iam, as feridas iam se secando, iam caindo pelo caminho, sumindo. Meu Deus, é uma coisa muito grande, que acontece ainda hoje, e que acontece na nossa vida em outros termos, porque a obediência movida pela fé, e a obediência é a única prova que nós podemos dar da nossa fé, é a que gera o milagre. A fé gera o milagre. Uns olhavam para os outros, provavelmente choravam de alegria. Um pegava no outro, outro pegava no um, passava a mão no rosto e percebia que tudo aquilo que estava destruindo o seu futuro, a sua alegria, sua felicidade, roubando a sua cidadania, tudo aquilo num instante sumiu. Estavam curados. E aqueles 9 judeus simplesmente continuaram com as costas viradas para aqueles que eles chamaram de mestre, todos menos um, e justamente o estrangeiro. Justamente o estrangeiro. E o samaritano, considerado impuro, mestiço, 2 vezes ele se voltou para aquele que o curara e percebeu que ele não era mestre coisa nenhuma, ele era Senhor. E diz o texto aqui
caiu aos seus pés com o seu rosto em terra, o adorando. Por isso que eu disse, a adoração, a gratidão gera milagres, gera cura, gera libertação, gera felicidade, gera a prosperidade na nossa vida. O samaritano impuro cai aos pés de Jesus, adora dando graças. Então é o que eu digo, né? Seria ele o líder? Não tenha dúvida que era, né? O que reuniu os 9 em busca do milagre? Não tenha dúvida que foi. Tudo que eu sei, olhando para essa passagem, é que ele foi o mais digno de todos. E a sua gratidão foi a razão de um milagre maior na sua vida do que a cura da lepra. Pois como disse Jesus anteriormente, né? Melhor entrar no céu sem um olho, sem um braço, sem uma mão, do que ir para o inferno com tudo, né? Então, a verdade é que a sua gratidão trouxe a salvação da sua alma. E ele entendeu ali imediatamente, até pela sua atitude, que não era um mestre, era um senhor que estava diante dele ali, né? Em outras palavras, ele se negou a voltar a caminhar em direção à lei, que seria se apresentar ao sacerdote no templo, e se voltou para a graça que o tinha curado de forma milagrosa. Enquanto os 9 se dirigiam ao templo para oferecer os sacrifícios que eram exigidos pela purificação da lepra, ele, um humilde e desprezado samaritano, reconhecia em Jesus mais do que um médico divino, mas o Salvador da eternidade, o sacerdote eterno. E isso lhe bastava. Ele sabia, por tudo que tinha visto, e o que estava passando agora, que era o Messias, o Salvador. Suas lágrimas, com certeza, aquilo devia inundar o seu rosto agora, sem impedimentos da pele, porque o rosto estava liso, as lágrimas deviam correr lisas no seu rosto também, não é? O coração, enquanto as lágrimas desciam, o coração adorava ao Senhor. Seu caminho seria diferente dos 9 companheiros que minutos antes estavam ali lamentando a dor da miséria humana, porém se mostraram miseráveis diante da vida, se contentando com pouco, como pessoas que vêm para a igreja para consertar casamento, pessoas que vêm para a igreja para conseguir emprego, pessoas que vêm para a igreja para ser curado, pessoas que vêm para a igreja para ser libertado. Tudo isso é legítimo, mas esse não deveria ser o motivo maior de nós virmos para a igreja. Principalmente, depois que nós somos favorecidos por Deus. Aí o caminho, eu vou à casa do meu... Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, para adorá-lo na beleza da sua santidade. Para dizer, eis aqui o teu filho que te ama. E quantas lições a gente pode, meu Deus, né, aprender dessa passagem, né? E de que forma também a gente podia aplicá-las na nossa vida, né? Como é que nós estamos agindo diante de Deus? Sério mesmo, eu, você, nós que estamos aqui, você que está em casa, que talvez até só participe de culto pelas redes sociais, você está muito errado. Você precisa disso, de calor humano. Você não pode ser um membro do corpo fora do corpo. Vai começar a cheirar mal. Volta para a tua igreja, né? Como os 9 ingratos leprosos ou como o nobre samaritano? Qual é a nossa atitude hoje diante de Deus? Temos reconhecido a providência divina? Temos vivido esta graça espetacular, maravilhosa, completa, que nós temos recebido, ou estamos caminhando para o templo dos sacrifícios ainda? Voltando para coisas das quais nós já fomos livres um dia. Hoje mesmo o pastor Alcione e o pastor Áureo foram visitar uma família, onde já tem 2 ou 3 batizados, né? E simplesmente voltaram de lá com a missão completa.
O dono da casa, que era também o dono do terreiro, fechou o terreno, aceitou Jesus e domingo vai se batizar. É assim. E olha que o capeta estava deitando e rolando naquela casa, fazendo gente cair da cama, bulindo com as crianças e tudo mais. Estava uma coisa horrorosa lá. Mas Jesus entrou naquela casa, o mal saiu pela outra porta. E houve transformação. E se a gente fosse lá só para libertar? Eu gosto disso no Alcione, né? Ele é sarna. Né? Ele quer ganhar almas, ele quer batizar pessoas. Está batizando toda hora, todo dia aí. É isso. E como é que essas pessoas estão se sentindo hoje? Diferentes, completamente. Porque não apenas foram libertos, não apenas fecharam uma porta do inferno que estava na sua casa e abriram a porta do céu, como agora abriram as portas da eternidade para eles também através de Jesus. Não é? E nós temos reconhecido a providência divina? Temos limpado a nossa casa também de coisas que desagradam a Deus? Ou estamos guardando aquilo lá porque era uma lembrança da vovozinha, embora você sabe que é um ídolo maligno? Eita cacetada, hein? Então que essa palavra nessa noite, que eu já passei do meu tempo, fale profundamente aos nossos corações. Que nós possamos ser gratos em todas as coisas, inteligentemente atraindo para nós todo tipo de bênção, de cura do corpo, da alma, do espírito, das emoções, atraindo a prosperidade através da adoração, através da gratidão, né? Os 9 apenas foram curados por fora. O samaritano foi curado, foi transformado por dentro, né? Essa cura teve um propósito. Ela não só curou. A cura não era o propósito. O milagre não é um propósito. A resposta das nossas campanhas, do projeto de vida, não é o propósito. O propósito é o resgate da nossa alma eterna. Então nós temos que diferenciar muito bem essas coisas. O que de fato é bênção e o que é atrelado a esta bênção. O importante é Jesus. Desculpe usar essa expressão, mas o resto, seja lá o que for o resto, vem a reboque, vem naturalmente. A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você.